Olá, meu nome é Dimitri. Eu falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E esse vídeo é a continuação de um vídeo anterior, onde eu fiz uma carga de dados do SAP com ordens de produção pendentes e calculei mais ou menos quanto tempo de carga cada máquina tinha baseado nelas. Se você quer voltar e ver o ETL, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, mas só para a gente voltar, está na mesma página, aqui. Eu tenho vários centros de trabalho, várias máquinas, quantas horas previstas de trabalho tem para cada um deles. Para cada máquina, eu tenho uma horas de capacidade, se ela consegue trabalhar 4 horas por dia, 8 horas, 50 horas por dia, mais do que 24, acontece porque às vezes ela produz o que é no SAP um centro de trabalho, às vezes pode ser duas máquinas físicas, ou pode ser uma unidade que faz duas ao mesmo tempo. Então você dobra, não é 8 horas, são 16 horas de trabalho por dia, ou 30 e por aí vai. Então, eu tenho quantas é a carga de trabalho, quantas horas essa máquina consegue trabalhar por dia, quantos dias úteis de carga ela tem. Então, se eu olhar essa máquina aqui, ó, por exemplo, eu chego à conclusão que ela tem 21 dias de carga. O que tiver hoje na mão dela, o que tiver para executar antes do dia 5 de 6 de 2024 não conclui. Hoje é dia 4 do 5, é mais ou menos daqui a 22 dias úteis, isso está arredondado para cima. O que eu quero agora é fazer uma evolução desse prazo. Pegar todas as operações, empilhar elas por dias úteis, para a gente chegar num prazo um pouco mais assertivo. Então, indo direto ali, então essa máquina Turning tem 168 horas de trabalho, ela trabalha 8 horas por dia, e daí aqui nós chegamos em 21 dias úteis de trabalho. Eu vou começar olhando uma máquina para poder ficar um pouco mais simples entender esse número do que olhar uma massa muito grande. Beleza. Eu tenho aqui as horas de produção por, é, por operação que tem que ser feita. Eu tenho horas para setup. O que eu preciso agora? Eu vou ter que calcular agora a quantia de dias que eu preciso para produzir cada operação dessa. É o primeiro passo. Depois eu vou ter que somar essa quantia de dias para ver quantos dias que vai chegar isso daqui, ó. Tem que chegar nessa máquina, chegar bem perto daqueles 22 dias lá. Dias para esta operação. Quanto que é? Eu vou usar um divide porque tem centros de trabalho que não estão com a capacidade colocada. Então, para não dar erro, eu vou fazer isso daqui. Divide, que vai ser as horas de setup mais as horas de produção, dividido pelo related, e centro de trabalho, horas de capacidade por dia. Então, aqui antes eu tinha 21, agora eu tenho 5,27, são 4 linhas, 21,08. Perfeito. Aqui o grande total, se eu somar na calculadora, eu já vi que fecha certinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Se eu vou ter que ver se essa operação aqui for a primeira da ordem, eu vou contar quanto tempo anterior da mesma máquina está ocupada com outras ordens. Se não for, eu vou somar as demais operações da ordem. Isso não vai ser um cálculo preciso, mas se tu quer um cálculo muito preciso olhando a capacidade de cada recurso, aí você tem que ter um APS, tem que ter uma ferramenta mais avançada para isso daqui. Então, esse cálculo parte do princípio que a primeira operação que você faz é que realmente demora e as demais elas conseguem acompanhar esse ritmo, não são um gargalo maior do que esse. Beleza. Como é que eu vou colocar aqui? Nova coluna.
Como é que vai ser aqui? Vou fazer aqui por partes. Primeira operação da ordem, var ordem, ordem. Como eu vou fazer uma leitura de novo na própria tabela de operação da ordem, eu vou ter que jogar esse dado numa variável. Lá no ETL que eu fiz, eu tenho essa coluna sequencial que ela é por ordem e operação. Então, se essa coluna aqui for igual a menor para aquela ordem, é a primeira operação da ordem, então eu vou poder usar esse cálculo aqui. Vou fazer isso daqui aos poucos. Return, calculate, a menor sequencial de todas as operações de ordem, aonde F ordem operação, F operação ordem, coluna ordem, é igual a V ordem. E aí vamos ver o que retornou. Retornou o número aqui, isso daqui, ser igual ao sequencial. Eu já sei que essa é a primeira operação da ordem. Beleza. Então, se for a primeira operação da ordem, eu vou acumular os dias das ordens anteriores a essa. Para aproveitar um pouco o que está escrito, eu vou dar um copiar aqui. Deixa eu só classificar em ordem crescente, senão o número total que eu vou estar vendo na tabela vai estar um pouco diferente do que parece. E aí vai ficar um pouco estranho isso daqui. Vamos lá. Dias acumulados, centro, dias acumulados, primeira operação. Como é que eu vou calcular isso daqui? Eu só vou calcular isso daqui se for a primeira operação da ordem. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou somar o tempo para o mesmo centro de trabalho, todas as operações anteriores. Então vamos lá. Ver centro, trabalho, pegando tudo para a mesma máquina. Código do centro de trabalho, var v sequencial igual ao sequencial. Essa fórmula que eu copiei aqui, de antes, eu estou dando eu vou então dar aqui uma soma do F operação ordem, dias nessa operação, uma vírgula aqui, aonde o código do centro de trabalho é a variável que está na mesma linha, V, centro de trabalho, e o sequencial é menor ou igual ao V sequencial. Se não for a primeira operação da ordem, pode retornar um zero que está tudo certo. Então, 5, 10, 15, 21, os mesmos 21 que eu tinha anteriormente, anteriormente lá. Então, para a primeira operação, eu já tenho aqui. Se eu não for a primeira operação, então eu vou somar os tempos para todas as operações da horta. Então, a primeira operação ela vai constar aqui 5 dias, 5 dias, vai terminar aqui aqui com 10 dias, aqui com 16 dias, essa daqui é o prazo final, né? E as operações seguintes vão somar o tempo de todas as operações. A operação da segunda em diante, pega o tempo da primeira e soma o tempo da segunda. Vamos pegar aqui alguma ordem que é aqui, ó, onde a primeira operação, opa, não é a primeira operação e ela tem algum intervalo de tempo e não é zero. Perfeito. Eu tenho alguma ordem aqui com mais operações, 30, 40.
Perfeito. Deixa eu pegar essa ordem aqui, afinal, 20. Consegui achar um exemplo aqui. Final 20, ok. Então, aqui, dias acumulados, primeira operação. Vou começar aqui uma nova fórmula e eu poderia jogar tudo na mesma? Poderia, mas é mais difícil de olhar o tempo, olhar os detalhes de cada fórmula. Então, se fosse fazer isso daqui no dia a dia mesmo, eu iria fazer tudo uma fórmula só para não precisar ter mais do que uma fórmula. Mas agora, para entender os números, faz sentido fazer isso. Ó, se for a primeira operação da ordem, eu não vou somar nada do que tem ali. Se for, não for a primeira operação, aí, na verdade, eu vou ter que somar aqui todas as demais. Eu não tenho certeza agora se eu vou ter que somar tudo ou não, mas vamos fazer aqui e vamos dar uma olhadinha. De ordem, ordem. Então, eu vou voltar e somar o tempo de todas as ordens, dessa ordem até o sequencial anterior. O que que eu escrevi errado? Uma vírgula a mais. Aqui. Na verdade, eu vou ter que somar o tempo de todas as operações. Mesmo? Dá uma olhadinha aqui. 0,83. Então, perfeito. Então, eu posso ver que aqui, ó, dias acumulados para a primeira operação está 0,83. Essa daqui é a primeira, deve ser a primeira em aberto para esse centro de trabalho. Centro de trabalho final 1000. Vamos limpar todos os filtros. Vamos pegar esse centro de trabalho aqui. Vamos conferir se essa ordem 20 é a primeira. Vamos ficar em ordem crescente. Está aqui. É a primeira ordem, é a 1000. Ok, então tá 0,83 aqui. Beleza? Vamos voltar nessa ordem número 20 aqui. Então, quando for a primeira operação, ele vai somar esse tempo aqui no final. É aqui. Na verdade, então aqui estava certo. Eu não posso somar isso daqui de novo aqui. Ou então aqui eu tenho que olhar só o tempo das anteriores. Vamos mudar esse daqui para dias anteriores, porque daí eu consigo usar a outra coluna lá. E vou dar um mais zero aqui para trás. Ó, agora ficou mais coerente, ó. Então essa aqui é a primeira operação, ela não tem que esperar ninguém. Depois ela vai somar no prazo final dela 0,083 de dia e esses outros dias vão somando aqui. Se eu pegar, além da ordem 20, eu pegar a ordem 40, que era, pelo que eu me lembro, a segunda ordem, e aí eu vou classificar aqui por ordem crescente. Ó, ela já está pedindo para esperar 0,83, que é dessa ordem aqui, e aí depois vai somar o tempo das demais de cada operação que tem para essa ordem. Ó, 0,625. Então, 0,8, beleza. É exatamente isso daqui que tá fazendo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Dias para terminar a operação. Então, vai ser o dias acumulados da primeira operação das ordens anteriores, mais os dias acumulados demais operações. Beleza.
isso daqui. Isso vai me dar uma quantia, um tempo em dias, mas ele vai dar aqui, é, ó, a soma disso daqui, soma demais operações. Então, ele vai dar aqui 83, aqui 333. Eu vou ter que arredondar isso daqui para cima. Então, ó, 0,08 é o que está para cada operação dessas, 08, 16, 25, 33. Como eu não tenho dias quebrados, eu não vou dizer qual é a hora, eu vou mandar arredondar isso daqui para cima com zero dígitos. Então, precisa de um dia para cá. E aqui também precisa de um dia, então 0,25 chegou a dar meio-dia aqui. Então, agora sim eu posso pegar a coluna aqui, ó. Eu fiz uma conta antes, que seria o prazo V1. Eu vou aproveitar essa implementação aqui, ó, que já pega os dias úteis de trabalho do calendário, só os dias úteis, né, para fazer esse cálculo. E eu vou jogar aqui os dias para terminar operação, nova coluna, prazo, V2. Então, o que que eu vou fazer? Se tiver em branco, tá legal. Se tiver o dias para terminar essa operação for maior do que zero, deixa eu colar essa implementação aqui. E daí vamos fazer o acerto aqui. Beleza. Eu já tinha uma variável aqui, ó, que era dias úteis trabalho. Já era o round up da mesma ideia do que eu tinha antes. Vou aproveitar essa variável ali. Então, vou pegar. Então, deu um dia útil para terminar o trabalho. Tá olhando o calendário futuro, daqui para frente, todos os dias úteis no futuro, só os top N ordenado por dia. Então, top N1 vai ser o próximo dia útil, que é segunda-feira, dia 6 de maio. E daí retornou aqui 6 de maio. O princípio parece coerente, ó. Meio-dia para fazer uma ordem, um quarto de dia para fazer uma, um quarto de dia para fazer outra. Vamos olhar esse centro aqui, como é que ficou? Antes estava dando dia 5 de junho. E aí vamos dar aqui limpar todos os filtros. Vamos pegar esse centro aqui, o 52. Ó, também fechou no dia 5 de junho. Só que daí agora a gente tem uma visão por ordem de quando talvez essa ordem deve terminar. E vamos fazer uma comparação aqui, só para pegar o maior prazo V2, só para ver se deu muita discrepância em alguns casos por causa do empilhamento por causa do sequenciamento de ordens. V2, Max F, operação, prazo V2. Então, dias bem perto, ó, 7 de maio, 5 de maio, 5 de junho, 20 de maio. E aí aqui tem que olhar a soma dos dias e ver talvez aqui ele soma em quantia de dias, mas aqui as ordens encerradas aqui ou alguma outra coisa nesse sentido. Até um cara que calculou aqui o outro prazo pelo sequenciamento. Então, 20 para 23 de maio, que tá dia 6 de junho, porque ó, tem alguma coisinha, mas ó, deu 0 dias aqui, 8 de maio. Então, assim, com isso, daria para colocar em cada ordem um prazo um pouco mais coerente com base nisso daqui, mas reforço, isso daqui só vale se você tem uma operação de início de produção que ela demora, que ela exige mais do teu processo, e as outras vão tranquilo. Se você precisar de um planejamento avançado, tem que correr para um software, para uma ferramenta que faça tudo isso daqui e faça medição de toda a tua carga da tua fábrica. Então,
Espero que esse cálculo, que esse exemplo aqui te ajude a compreender os conceitos aqui de analisar colunas, fazer os cálculos e tudo. Se você tiver alguma outra sugestão, deixa um comentário aí que de repente a gente, quem sabe no futuro a gente implementa alguma coisa nesse sentido. Valeu, bons estudos e até a próxima.